Fala galera, beleza? Professor Ítalo Colares aqui na área, trazendo questão de Sociologia do Enem de 2022. Uma questão aí fofinha, bonitinha, trazendo aí um dos maiores autores da literatura brasileira, Euclides da Cunha, da obra Os Sertões, né? Então nós vamos dar uma lida aí nesse texto, uma aprofundada, né? E um conhecimento muito específico que está sendo solicitado aí nessa questão de uma forma muito inteligente. Diz assim um texto: espera, resignado, o dia 13 daquele mês, porque, em tal data, o Zansavoenga lhe faculta sondar o futuro, interrogando a providência. É a experiência tradicional de Santa Luzia. Grife essa parte, galera, é a experiência tradicional. No dia 12, ao anoitecer, expõe ao relento, em linha, 6 pedrinhas de sal, que representam em ordem sucessiva, da esquerda para a direita, os 6 meses vindouros, de janeiro a junho. Ao alvorecer, dia 13, observas. Se estão intactas, pressagiam a seca. Se a primeira apenas se diluiu, transmudada em aljofar límpido, é certa a chuva em janeiro. Se a segunda, em fevereiro. Se a maioria ou todas, é inevitável o inverno benfazejo. Essa experiência é belíssima. Gente, tem muitas palavras aí que você olha e diz assim: Jesus, eu fui alfabetizado? Normal, tá? Porque nós estamos falando de um texto ali do início do século XX, né? Falando sobre a questão dentro de uma cultura precisa da sociedade brasileira, né? E de um período histórico da sociedade brasileira. Então é por isso que é importante a gente pensar. Mas mesmo diante dessa dificuldade, o texto nos dá uma ideia de o que é que ele está falando aí, né? Ele está falando da experiência de determinado grupo de indivíduos no que se diz respeito ao processo de entendimento sobre a questão do clima, sobre as relações que vai ser estabelecido sobre a questão da natureza, né? Então a gente tem que lembrar isso, por isso que é importante frisar aquela parte, é a experiência tradicional. E aí essa experiência tradicional, ela remete quê? Em colocar pedrinhas de sal, e à medida que essas pedrinhas, 6 pedrinhas, né, que equivale aí ao mês de janeiro a junho, não é isso? Como está descrito aí no texto. E aí cada pedrinha que vai sendo, né, digamos assim, diluída por conta da questão do clima, né, vai sendo dito que é um mês. Se não houver nenhuma, tem seca aí severa. Se vai sendo diluída aí pedrinha por pedrinha, cada pedrinha vai contando aí o mês que vai acontecer o inverno. Se todas forem diluídas, pode ter certeza que vai ter um inverno bom. Então isso tem uma ligação do indivíduo que mora numa determinada região. Essa região, ela é a Caatinga, né? Porque nós estamos falando dos sertões, e como essa relação desse meio em que o sujeito vive, como é que ele se relaciona com o processo de aprendizagem, com o processo do meio ambiente na qual ele está inserido. Então vamos lá. No experimento descrito, a relação com a paisagem, com a religiosidade, permite que o sertanejo seja o quê? Alternativa A. Afeito à devoção ao aceitar destinos sacralizados. Por mais que ele esteja falando sobre santo, sobre a questão de Santa Luzia, né? Precisamente aí numa data, ele está fazendo uma experiência. E essa experiência é comprovada pela vivência dos indivíduos, né? Então não é uma questão de aceitar de uma forma sacralizada o destino, mas de entender o que é que prevê, né? O que é que pode acontecer a partir da relação com o meio na qual se vive. Alternativa B. Acostumada à pobreza ao admitir acasos naturais, né? Então, mais uma vez, o texto não está falando aí sobre essa ideia de admitir uma pobreza, de reconhecer um processo, né? De se submeter a uma ideia predestinada, não. Está falando sobre aí uma ideia de como é que eu devo me preparar. Será que eu devo me preparar para muita chuva, para pouca chuva ou para chuva nenhuma que vai acontecer, né? No inverno. Então, lembrando desse pequeno detalhe. Alternativa C. Habituada ao solo ao conhecer terrenos cultiváveis.
Então a gente não está falando aí de agricultura, nós estamos falando da relação do sujeito mediado pela religião, trabalhando a ideia do meio ambiente. Então como é que o sujeito se relaciona com o meio ambiente e aí a religião perpassa sobre essa questão por conta da ideia da Santa Luzia. A religião é como se fosse um meio de conhecimento do meio ambiente, do homem em relação ao meio ambiente. Então por isso, a alternativa D é a alternativa correta, né? O sertanejo seja íntimo à caatinga ao interpretar as condições ambientais. Ele entende como é que ele pode se relacionar com o meio ambiente a partir da relação que ele tem com esse próprio meio ambiente, que é a questão da caatinga. Se chove, né, e todas as pedrinhas de sal são diluídas, show de bola! Nós vamos ter um inverno muito bom. Se chove, algumas pedrinhas são diluídas, então a gente vai ter um inverno mais ou menos, né? Se nenhuma pedrinha é diluída, não vai ter inverno nenhum. Essa é a interpretação que o sertanejo faz, mediado pela religião, para poder entender as condições ambientais no meio ambiente na qual ele está inserido. A alternativa D.